Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. O vídeo de hoje nós vamos tratar do espaço, do caminho percorrido entre o planejamento estratégico e a administração estratégica ou gestão estratégica. Então, como que ocorreu, esse caminho, do planejamento estratégico à administração estratégica? Antes, porém, se você gosta do nosso conteúdo, assiste aos nossos vídeos e ainda não está inscrito, se inscreva. Não custa nada se inscrever, não tem nenhum custo para você. E vai ajudar o canal a crescer a sua base e, com isso, ser mais valorizado na plataforma. Outra coisa importante, que a plataforma considera importante, é o feedback que aqueles que assistem o vídeo registram, positivo ou negativo. Isso é para a plataforma, mostra a relevância dos vídeos e com isso ela vai divulgar o vídeo a muito mais pessoas. Nós estamos numa campanha de atingir pelo menos 1000 inscritos ainda esse semestre. E nós só vamos conseguir isso com a sua ajuda. Você se inscrevendo, se ainda não está inscrito, divulgando o vídeo para todos os seus contatos, divulgando o link pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelas plataformas sociais das quais você participa. Conto com a sua ajuda. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje, do planejamento estratégico à administração estratégica. Vamos começar relembrando, no planejamento, os níveis do planejamento. Nós temos, a hora que nós estamos planejando, alguns níveis, Isso nós já vimos em outros vídeos, Caso você não tenha visto esses vídeos, veja lá no playlist vídeos anteriores sobre planejamento, é importante. Então nós temos, no nível mais alto de planejamento, o planejamento chamado estratégico. O planejamento estratégico, ele compreende o planejamento da organização como um todo, ou da corporação. O que é uma corporação? Uma corporação é um conjunto de organizações que fazem parte de uma só grande organização, que é a corporação. Então, eu tenho, por exemplo, alguns grupos empresariais que compreendem várias empresas em vários negócios. Isso é uma corporação. Então, o nível do planejamento estratégico, ele abrange a corporação ou os negócios dessa corporação ou os negócios individuais que existem em qualquer organização. Então, a padaria da esquina é um negócio individual. Quando ela está planejando a organização como um todo, ela está no nível do planejamento estratégico. O segundo nível de planejamento é o nível do planejamento tático, chamado tático. E abrange as áreas que compõem, as grandes áreas que compõem uma organização. Então, normalmente, as grandes áreas de uma organização são a área mercadológica, as relações com o mercado, as vendas, a área financeira, a área de recursos humanos, a área de produção, dos processos produtivos, a área administrativa. Então, são as áreas que compõem uma organização. O planejamento neste nível, que é o nível das áreas que compõem a organização, é chamado planejamento tático. Depois, dentro de cada área, eu tenho o terceiro nível de planejamento. Cada uma das áreas, ao planejar as operações, aquilo que ela vai fazer no dia a dia, ela está fazendo o planejamento operacional. Eu não posso começar pelo planejamento operacional, eu tenho que começar pelo planejamento de nível mais alto. Por quê? Porque os demais níveis de planejamento se subordinam, estão linkados ao que foi planejado no nível mais alto. Então eu tenho o planejamento estratégico, depois o planejamento tático, depois o planejamento operacional. Se eu estou falando de uma corporação,
Então eu tenho planejamento estratégico do nível corporativo, definindo aquilo que deve ser feito, aquilo que eu estou planejando para cada um dos negócios ou para cada uma das organizações que compõem essa corporação. Depois, ainda no planejamento estratégico, eu vou fazer o planejamento estratégico de cada uma dessas unidades de negócio ou de cada uma dessas organizações, para depois, em cada uma dessas organizações, descer para o nível tático, que é as áreas que compõem, as grandes áreas que compõem as organizações, e depois, dentro de cada organização, dentro de cada área, o planejamento operacional. Então, só para a gente recordar os níveis, né? E como eu já falei, no planejamento estratégico, eu tenho ou a organização como um todo, ou a corporação e as diversas organizações que compõem aquela organização. Organizações que compõem a corporação ou unidades de negócio. Qual o modelo tradicional de planejamento estratégico? O modelo tradicional de planejamento estratégico compreende normalmente 4 fases ou 4 etapas. A primeira fase, ou primeira etapa, é do diagnóstico estratégico. No diagnóstico estratégico, o que é feito? É feita a identificação, segundo Oliveira, né? É feita a identificação da visão. Nós vamos falar bastante sobre visão mais à frente, né, em outros vídeos, mas nessa primeira fase, então, no planejamento estratégico, é feita a identificação da visão, depois a identificação dos valores que compõem a organização, a análise externa, analisando tudo aquilo que compõe o ambiente externo à organização, a análise interna, ocorre dentro da organização, e a análise dos concorrentes. Então, essa é a primeira fase do planejamento estratégico. Na fase 2, é analisada a missão da empresa. Primeiro, estabelecimento da missão, depois o estabelecimento dos propósitos. Propósito é quais os negócios ou quais os produtos que eu vou trabalhar, né? Depois a definição de cenários, cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário intermediário, para poder ver quais as ações mais adequadas dentro da perspectiva de cada um desses cenários. E depois a definição da postura estratégica, como que a organização vai agir, então, para este planejamento. Na terceira fase, ou terceira etapa, eu tenho a definição dos objetivos. Objetivos, desafios, metas. Depois, definidos os grandes objetivos da organização, eu vou definir as estratégias, as formas como eu irei alcançar esses objetivos e quais as políticas que a organização vai adotar para facilitar a realização dos objetivos. Depois, ainda nessa fase, eu vou preparar os projetos para a realização daqueles objetivos, daquelas estratégias, ou os planos de ação, dependendo do porte da estratégia e dos objetivos que eu estou trabalhando. E a projeção, as projeções econômicas e os orçamentos relativos às estratégias que eu estou elaborando. Finalmente, na quarta fase ou na quarta etapa, eu tenho processos de controle e avaliação. Aí eu vou fazer todas as avaliações relativas àquilo que foi planejado, todo o controle para garantir que eu chegue realmente aos resultados e as avaliações do que ocorreu, como ocorreu, o que deve ser mudado. Então esse é o processo, o modelo do planejamento estratégico, que é adotado desde lá do início dos anos 1950. Um outro modelo, um modelo de administração estratégica, eu vou fazer então a análise do macroambiente, do ambiente setorial da organização, é um outro modelo, né? Esse é o modelo proposto por Wright, Crowe e Pernell, e também por Certo e Peter, né, que é um outro autor que a gente trabalha. Primeiro eu faço a análise do ambiente externo, macroambiente e ambiente setorial, o setor em que a organização atua e os demais componentes do ambiente que estão fora da organização. Depois eu faço a análise do ambiente interno,
verificando os recursos, a missão organizacional, os objetivos da empresa. Aí eu vou para a terceira fase, a formulação das estratégias. Estratégias empresariais, as estratégias das unidades de negócio, se eu estou numa corporação, e as estratégias, o planejamento funcional das áreas que compõem a organização. Depois eu vou para a fase da implementação. Aí eu vou adequar a estratégia, a estrutura organizacional e vou verificar as necessidades, vou adequar as lideranças, a distribuição de poder, a estratégia que está sendo desenvolvida, assim como a compatibilidade da cultura com a estratégia que está sendo desenvolvida. E, finalmente, na última fase, o controle estratégico, o processo de controle estratégico e o desempenho daquilo que está sendo realizado. Vejo que já há uma mudança significativa, né, do modelo de administração estratégica para o modelo de planejamento. Eu já tenho toda uma readequação de estrutura, eu já tenho toda uma movimentação um pouco diferente em relação ao planejamento. Mas ainda, mais modernamente falando, né, mais adiantado, nós temos o deslocamento da definição da missão para a primeira fase. Então, nós temos uma primeira fase que é uma fase de orientação, que vai orientar todas as demais fases. E nesta fase é que é definida a missão da organização, qual a vocação da organização. A partir da definição da missão, não é bem até definição, é identificação da missão, eu vou para a fase do diagnóstico. Então, os aspectos internos, o ambiente externo, o campo de atuação e as estratégias vigentes. Quais as estratégias que me trouxeram até esse momento? E aí eu vou definir as novas direções para a organização. Quais as novas estratégias, os novos objetivos. Vou ver uma nova fase, verificar a viabilidade, né, a demonstração de resultados, balanço, mutações, os índices para ver a viabilidade daquilo que está sendo planejado e passar para a operação, para a execução, com as ações e os cronogramas das ações. Particularmente, eu gosto muito do modelo proposto pelo Ferenczi e Thurman. Ele divide os níveis do pensamento estratégico em 3 níveis. Primeiro, nível conceitual. No nível conceitual estão as aspirações, as intenções e a finalidade. E o que nós temos aí? Nós temos a identificação da missão. Né? Qual é a missão da organização? Para que ela existe? Para que ela foi criada? A identificação dos valores, os valores que vigoram na organização, que fazem com que a organização aconteçam as coisas e como ela fez a organização chegar até aqui. Quais os valores que deram a sustentação para a organização chegar até esse momento. E a definição da visão. Qual a grande etapa, a visão, a grande etapa a ser alcançado num determinado espaço de tempo que contribui para a realização da missão. Então esse é o primeiro nível, o nível conceitual. Então eu tenho que primeiro definir este nível conceitual ou identificar todos esses aspectos do nível conceitual. Feito isso, eu passo para o nível analítico. No nível analítico, eu vou verificar a viabilidade, a racionalidade e a realidade que nós estamos vivendo. E aí eu vou fazer análise do macro e do micro mercado, análise do ambiente, né? Vou definir os propósitos da organização. E aqui eu defino o propósito como linhas de negócio que eu vou atuar, produtos, serviços que eu vou desenvolver, que eu vou comercializar,
Então, eu vou definir os propósitos. Definidos os propósitos, eu defino os objetivos e as métricas que eu vou utilizar para o acompanhamento desses objetivos. Então, eu vou definir o que fazer e como fazer. Nível analítico. No terceiro nível, eu estou no nível operacional, na realização, na implementação. E aí eu vou partir para a ação, definir os comportamentos das pessoas, né, e as ações a serem desenvolvidas. Implementar, realizar aquilo que tem que ser realizado para a realização dos objetivos, para a realização daquilo que foi planejado. Então, é dentro deste modelo que nós vamos trabalhar. Este modelo que é um modelo adaptado de Ferenczi e Thurman. Na bibliografia nós temos a identificação, a indicação, então, de todos os autores que nós utilizamos para o vídeo de hoje, inclusive do modelo que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos, e a citação que nós escolhemos para este vídeo de hoje. Então, não desligue ainda, veja a indicação bibliográfica, veja a citação que foi escolhida, deixe o seu feedback, é importante o seu feedback, positivo ou negativo, mas é muito importante. Se inscreva, divulgue o vídeo, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.